A graça e a paz, amada igreja do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para nós que estamos aqui em paz, em harmonia, em comunhão, que o Espírito do Senhor nos faça assim permanecer. E que também essa paz seja alcançada, não só nós que estamos aqui, mas aqueles que estão em casa, aqueles que não estão conosco aqui nesse momento, que irá assistir essa mensagem pela rede social. Essas pessoas sejam abençoadas, que essa paz encontre em seu lar, na sua família, na sua vida, no trabalho. É uma bênção para vocês, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Mateus, Evangelho, que segundo Mateus escreveu, capítulo 26. Glória a Deus. Mateus escreveu esse Evangelho, capítulo 26. Glória a Deus. Encontraram o capítulo 26? Amém. O versículo é o 26. Assim está escrito nesta Bíblia: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: tomai, comei, isto é, o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lo, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus, reconhecemos a sua presença aqui nesse recinto, que o Espírito habita em nós, e pelo mover, meu Deus, dele mesmo em nós, nos dê todas as condições, meu Pai, nessa noite, para aprender mais e mais, para que com o conhecimento também cresçamos na graça, para a glória do teu nome. E os que podem dizer graças a Deus, amém. Podem se sentar, por favor. É muito comum no meio do Evangelho se convidar as pessoas para aceitar Jesus. E muitas pessoas têm aceito a Jesus. Aceitam. Diz sim para Jesus. Porém, o sim para Jesus não finda a sua história com Ele. Pelo contrário, dá início a uma história. E essa história com Jesus, é preciso que a gente entenda que essa história com Ele é uma história de maior tempo nosso aprendendo de Jesus. O grande equívoco que há no meio do Evangelho ensinado é porque é ensinado a aceitar Jesus para ser crente. Mas acontece que ser crente é acreditar em algo ou em alguma coisa. Você é crente em algo ou alguma coisa. E aceitar a Jesus é um credo. Aceitar Jesus biblicamente é um credo. Você tem que
fundamentar a sua vida nesse credo. Um credo que outrora até a gente ouvia na religião. Creio em Deus Pai. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo. E assim o credo vai nos dizendo: creio que Jesus Cristo morreu. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está sentado à destra de Deus. Então, a partir daí, você pode fundamentar o seu conhecimento nessa fé. Essa é o fundamento que vai fazer você ficar alicerçado em Deus e entender que você foi chamado para Jesus para andar com Ele. Jesus disse que Ele chamou a gente justamente para caminhar com Ele. É uma caminhada, dia após dia. E essa pessoa que agora fundamentou a fé nesse credo, que esse credo é o Evangelho. O credo é que é o Evangelho, é o Evangelho, é o credo. Esse Evangelho vai lhe instruir nos fundamentos desse credo, para que sua fé seja sólida, e você entenda que você não aceitou Jesus para suprir necessidade, que você não aceitou Jesus para receber respostas de Deus, porque não sei se você percebeu, muitas coisas Deus não responde para nós. É porque na verdade Deus não está preocupado em responder para nós. A preocupação dele, se possa dizer uma preocupação, é de lhe instruir na sua caminhada dia após dia. Ele lhe instrui para toda a sua circunstância na vida. Louvado seja Deus. Então, essa pessoa que tem o credo, que vai andar com Jesus, agora ele compõe com Jesus a igreja. A igreja que aqui Jesus define essas pessoas. Define. Ele vai aqui e define essa igreja. E nos faz entender que a igreja de Jesus, desse povo que agora participa do que nós vamos participar, que foi o texto que nós lemos, é a reunião de uma comunidade de perdoados. É por isso que quando vai servir uma Santa Ceia, é comum a gente orientar quem não faz parte da comunidade, não é cristão, não vive a prática da fé, por favor, não tome a Santa Ceia, porque pertence a esse grupo seleto, o grupo dos perdoados. Aleluia. Então, essa pessoa que é eu e é você, precisa entender que nós somos perdoados por Deus, que agora não há nenhuma condenação sobre nós, nenhuma condenação escrita nos céus, nos anais do céu, que possa o diabo chegar e acusar e dizer: olha, não há condenação, porque outrora nós éramos movidos pela lei do pecado. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, nós éramos movidos pela lei do pecado. O pecado nos movia, o pecado tinha uma força sobre nós, que fazia com que nós cedêssemos ao pecado. Quem nunca errou, pecou em alguma coisa, que veio um arrependimento anteriormente, antes de servir ao Senhor, e você diz: eu tenho fé em Deus, que eu não faço mais isso, eu tenho fé em Deus, que eu não faço mais isso. Aí passa um dia e você faz de novo. Você faz de novo por quê?
porque a lei do pecado está na sua carne. E você não tem forças contra ela. Quando se aceita Jesus, que é perdoado por Deus, então essa força não tem mais força sobre você. Aleluia. Porque Deus lhe deu perdão. Isso fundamentado no amor de Deus. Eu preciso acreditar que o amor de Deus que me deu esse perdão não é porque eu tinha algum merecimento, ou é porque eu tinha feito alguma coisa. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? A Escritura avisa que desceu o Espírito em forma de pomba, pousou sobre Jesus, e uma voz do alto céu diz: esse aí é o meu filho amado que me traz alegria. Jesus não tinha ensinado nada, Jesus não tinha feito milagre nenhum, Jesus não tinha dado vista cego, Jesus não tinha curado leprosos, Jesus não tinha transformado água em vinho, mas Jesus era filho. Essa é a nossa condição. Nós não podemos não ter nenhuma ação tão gloriosa espiritual, mas nós somos filhos. E esse poder de filho que João escreve, dá-lhe o poder de ser feito filho. Esse poder está na minha convicção do que Deus é para mim e o que eu sou nele. Aí você terá força contra o pecado. Você terá força, porque não há mais dívida. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, versículo 14: havia uma dívida, estava escrita. Tem uma dívida escrita, e Deus pegou a dívida escrita, rasgou o caderno e cravou na cruz com Cristo, e diz: e publicamente Cristo envergonhou toda a potestade, todo demônio, ele envergonhou. Aleluia. Aquele que um dia tinha direito sobre você, perdeu para Jesus. Agora Jesus tem a vitória com a tua vida. Rasgou a dívida, cravou na cruz. Não há mais dívida. Você agora é perdoado. Fazer como a história do Brasil politicamente é descondenado, não tem condenação nenhuma sobre você. Aleluia, louvado seja Deus. Também define Jesus que esse povo, nós, é um povo livre. Nós somos livres. Nós somos livres, mas não somos libertinos. Quando é que você é livre e não é libertino? Quando você não pratica algo que sabe que é errado, você tem o temor: não, isso está errado, não vou praticar não. E quando é que é libertino? Quando você sabe que não pode fazer, você vai e faz. Então você é um libertino. Você sabe que não pode fazer, e assim mesmo você faz, é porque você é libertino. Então nós somos livres, mas não somos libertinos. Glória a Deus. Nós somos livres para, pela fé, dizer não ao pecado, dizer não ao erro. E o mais importante, nós somos livres para escolher Deus. Nós escolhemos Deus por via Jesus Cristo. Outrora nós não era livre, nós escolhia fulano, ciclano, beltrano, e pedia um e pedia outro, porque você não era livre. Agora, pela força do poder do amor de Deus na cruz, que te fez livre, agora você tem poder de ser livre para dizer: eu creio, eu adoro, eu louvo, eu aceito apenas Jesus Cristo.
você é livre. Paulo também define a cada um de nós como iguais. E é a parte de uma tarefa que para alguns tem se tornado muito difícil. Paulo escreve em Gálatas capítulo 3 e 26 que não há judeu. Ele pega, ele tem uns colaboradores. Priscila e Áquila, colaboradores de Paulo, eles eram judios. Febe, que também era uma colaboradora, ela era grega, porque na verdade essa Febe não está definido se ela é uma mulher, se é um homem. Sei que tem alguns pastores que têm melhor conhecimento do grego, já que é grego o nome, defina. Estou dizendo só apenas o nome. Era grega. E tinha Fililongo, que era um escravo. Aí Paulo pega o judeu, o grego e um escravo. Aí ele escreve lá em 3:26 de Gálatas: não há grego, não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre. Todos foram batizados em Cristo. Todos são herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. Agora veja bem essa condição que Jesus dá a entender de iguais. É iguais, mas com temperamentos diferentes. É iguais com conhecimento diferente. É iguais com construção familiar diferente. É iguais com trabalho diferente. É iguais com formatura escolar diferente. São todos iguais, mas diferentes. A diferença de um para outro é o que vai trazer a essência de Cristo para a nossa vida. É por isso que Paulo escreve: suportando uns aos outros. E você sabe que no nosso meio tem pessoas chatas. Pessoas legalistas que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus e classificam: você não é crente porque você não é desse jeito. Se você fosse assim, glória a Deus. Nós somos iguais, e esse iguais diferente, o Espírito Santo está trabalhando. Você continua sendo diferente, mas nós somos iguais diante de Deus. Você continua tendo uma formação melhor do que a minha, mas continua sendo igual diante de Deus. Você continua com um emprego que ganha mais do que eu, mas continua sendo igual com eu. Você que já tem 3 filhos e outro só tem uma filha, continue igual diante de Deus. Aleluia. Porém, essas diferenças, o Espírito Santo está trabalhando. Trabalhando para quê? Porque aqui é a igreja. E o que é a igreja, ou quem é a igreja? Aí eu pergunto: quem é a igreja? A noiva do Cordeiro. Entende-se que a igreja não é esse amontoado de gente. A igreja é uma pessoa, que é a noiva do Cordeiro. Pastor, e esse amontoado de gente? Oh glória! Esse amontoado de gente é justamente o que o Espírito Santo precisa para ir trabalhando e ir selecionando
o membro desse corpo, dessa pessoa que o Espírito está tornando para Jesus, o Cordeiro. Aleluia! Então é preciso, no meio da fragilidade de um irmão, de uma irmã, no meio de um erro de um e do outro, a gente tinha que ter a capacidade de entender, discernir. Está errado, então serve de experiência para mim. Eu não posso. É o espelho. É o espelho. Está errado. Então isso aqui está errado. Ele está servindo de espelho. Aleluia. Então essa igreja, que é essa pessoa que o Espírito Santo está adornando, trabalhando, aperfeiçoando, existe nessa pessoa que está ocupando o espaço do membro, sendo o membro do corpo dessa pessoa, que é a noiva. O pior defeito dela não é o pecado, não é nada disso. O pior defeito dela é a fraqueza. Você já se sentiu fraco alguma vez? Aí alguém já se sentiu fraco alguma vez? Fraquinho, sem força, desanimado. É triste, né? Pois é. Para você entender o quão grande é o amor de Deus, o maior erro diante de nós que julga é o pecado. Deus me livre, coisa horrível fulano fez, envergonha a igreja, envergonha os irmãos. Aí a pessoa faz um juízo, um julgamento. Pois é, esse escândalo que esse irmão causou, Jesus disse, é mister, é para acontecer mesmo. Porém, o resultado do acontecimento é o meu aperfeiçoamento. Como? Jesus disse: ai daquele que levar esse escândalo na frente. Muito melhor seria amarrar uma pedra no pescoço, pular de uma ponta lá no fundo do mar e morrer afogado. Porque essa falha é o espelho, não é para eu julgar. Porque Jesus nos ensina quem nós devemos julgar. Quem é que nós devemos julgar? Fora os anjos. Você sabia que nós vamos julgar os anjos? É por isso que a Bíblia condena um cristão levar o outro em juízo, que é a coisa que a gente vê mais nas internet, é processo de cristão contra cristão, e a Bíblia diz que não pode fazer isso. Não pode fazer isso porque nós somos uma autoridade que vamos julgar até os anjos. Nós não podemos levar um irmão em juízo, porque a única pessoa a quem eu posso levar a julgamento, eu mesmo. Aleluia. Você só pode levar a julgamento você mesmo. Você não pode julgar o outro. Mas aí somos o quê? Livre. Somos o quê? Perdoados. Somos perdoados e somos livres. Somos livres, quer dizer, a força do pecado não é para ter mais domínio sobre nós, mas a força existe. E se o crente não vigiar, aí ela vem, aquela força, aí olha para o outro e julga. Aí julga. A força do pecado na carne. Não é o diabo. Não é o diabo, não. É a força do pecado, é a natureza humana. Aleluia. E nós não podemos, irmãos, perder a oportunidade de viver essa bênção de Deus na nossa vida. Então, quando ele diz que é uma congregação, é uma comunidade de perdoados, as escrituras provam como isso acontece.
No passado, lá em Levítico está escrito no livro da lei, 11:44. Naquele tempo, o 50º mês do ano, havia esse perdão. Dava-se o perdão, o escravo era solto, o preso era solto, quem tinha dívida era perdoado. Se você pagou uma dívida a mim com a propriedade, o proprietário tinha que devolver a terra, tinha que isso. Era perdoado, era lei. Então Deus revela em sua palavra que na graça Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, para vir anunciar as boas novas e quebrar as cadeias, libertar os escravos. Ele veio não só com a mensagem, mas ele veio com o poder. Por isso que ele fazia os milagres. E nós não podemos perder a oportunidade, irmão, dessa dádiva. Nós, como igreja que recebemos perdão, recebemos a liberdade e somos iguais, nós temos que servir a Deus com muita alegria, com satisfação. Se você tem uma oportunidade para ser algo, para servir o corpo, servir a igreja, servir a noiva, se você tem uma oportunidade, irmão, não desperdice, aceite, queira. Você sabe por que muitos rejeitam, irmão? É porque a palavra em si explica. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: fiel é essa palavra é fiel. E se alguém deseja o episcopado, quer dizer, se você quer ser um pastor, se você quer ser um diácono, se você quer ser um presbítero, se você quer ser um anunciador, que quer ir para um altar, quer ficar responsável, aí ele diz, alguém que deseja, aí ele vai dando as características, aí ele vai cobrando de você o que você tem que ser para ser. Aí as pessoas não querem. Eu queria pregar. Mas você tira tempo para estudar a Bíblia, para meditar, orar, Senhor, me revele, me ensine, me instrua. Aí Deus dá só o versículo. Aí você é o dia de pregar e você vem para cá só apenas com aquele versículo, sem desculpa. Eu não tenho nada, você sabe, né? Eu sou pequeno, eu sou fraco, sou limitado. Coitado de mim, não é para dizer isso. Você está desmerecendo o que Deus está lhe dizendo. Aí Deus dá só o versículo, você vem para cá e ora, Espírito Santo, eu vou com a palavra, agora vai me instruir. Aí ele vai. Mas acontece que muito não vai, porque existe a força do pecado. E qual é o pecado? Aquilo que a Bíblia diz, não gloriar-se. E a pessoa quer vir para fazer como fulano faz, como ciclano faz, como Beltrano faz. Mas Deus não chamou para você copiar o outro, Deus chamou para ser mensageiro dele. Aí você vem, se dedica, se integra ao Senhor, aí vai e faz. Vai e faz. Quando Deus me chamou, eu não tinha oportunidade de igreja não, irmão. Mas eu precisaria desenvolver. Eu não podia ficar só na parte teórica estudando, montar mensagem, um esqueleto de mensagem e tal. Eu precisava estudar locução, posicionamento. Eu não podia ficar nisso. Eu tinha que ter o prático. Mas o prático eu não tinha, porque eu não tinha oportunidade na igreja, tinha um montão de pregador na minha frente, tinha um rolo de gente, não tinha. Aí o que é que eu fazia? Três e meia da tarde, saía numa bicicletinha velha com a Bíblia, andando dentro do tabuleiro, pelo lado que o sol, as casas faziam sombra na frente de tarde. Aí quando eu chegava, havia 2, 3 pessoas lá, parava, boa tarde.
sou Epitácio, congrego na igreja tal. Posso ajudar vocês aqui a compreender um pouco a sua relação com Deus? Você tem fé em Deus? Tem, pois deixa eu falar para você aqui. Deixa eu ler aqui. Aí eu abri um versículo. Às vezes a pessoa ouvia a mensagem toda. Às vezes estava o dono da casa, ou a dona da casa e alguém vizinho. O dono da casa já estava com os ouvidos lá, não querendo ouvir. Se levantava, deu licença, ia para dentro de casa, fazer alguma coisa, como se fosse fazer. Mas deixava os outros. E os outros não iam porque ficavam com vergonha. Eu tinha que desenvolver. Eu tinha que se desenvolver. Chegou um ponto que eu, para desenvolver, eu desenvolvi aonde? Ali onde é a oficina de técnica ali de Elca, tinha um vagão de um prédio vazio, e ali era o lugar dos cachaceiros. E ali eles passavam a noite, eles obravam, urinavam, ficava tudo fedorento, tudo podre ali, mas ali estava o coito, que antes de eu ser de Jesus, eu ia lá. Eu passava por lá, tirar uma pitadinha no capeta lá, dar um cheirinho no Satanás. Eu passava. Aquele povo para mim não era estranho. Aleluia. Ele não era estranho. Ele era um povo que eu sabia quem era, conhecia por nome de família. Quando eu aceitei Jesus, eu fui para lá. Fui ser pregador para os dogrados, para os cachaceiros, para os mendigos. E você sabe qual foi o fruto desse trabalho? Eu conseguia levar ele para a igreja. Mas era certo eu levar para a igreja, ficava todo fedorento. Eu ia mais cedo, abria o banheiro da igreja, banhava eles. Eu não estava fazendo nada para eles não, irmão. Estava fazendo para mim, servindo o Senhor. Não estava fazendo nada para ele, estava fazendo para mim. Jesus me chamou, eu não tinha que desenvolver. Eu ia lá, sem condições, comprava sabonete, comprava água de cheiro. Aleluia. E glória a Deus, irmão. Então eu tenho que entender isso para que eu possa ter gratidão. Porque a grande maioria de vocês não sabem, não tem noção de onde vocês vieram. Eu não fazia nada de errado, eu nem pecava, eu não fazia isso. Tu era condenado, gente. A Bíblia diz que todo estava destituído da glória de Deus. Se você matava ou não, se você roubava ou não, se você prostituía ou não, se você era bem bonzinho, bem quietinho, você estava fora, você estava condenado. É preciso a igreja ter noção de onde ele veio. Quem era você antes? Condenado. Você podia andar com a roupa melhor do mundo, o melhor perfume, o melhor transporte, habitando na melhor casa. O seu destino era o inferno. Jesus se compadeceu por amor, fez chegar a mensagem da salvação até você. O Espírito Santo lhe convenceu você. Você aceitou. Agora caminhe com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus fez essa definição. Jesus veio ungido por Deus para fazer essa obra. Fazer essa obra. Estamos aqui na mesma, como é que diz? Na mesma arapuca. Nós estamos na mesma arapuca. O que vai definir para nós, irmão, é só entender a linguagem das Escrituras quando Deus fala com alguém. Paulo, caminho de Damasco, Jesus aparece, cega ele, larga ele no chão. E quem é? É Jesus de Nazaré, aquele que você persegue. É aquele. Paulo, deixa eu dizer uma coisa para você. Não resiste os aguilhões. Aguilhões era uma prisão, umas cadeias, umas algemas. Paulo não estava de algema, mas já estava cego.
Não resista os arguilhões. Não resista. Não resista não. Então nós estamos aqui na mesma arapuca. Quanto mais a gente resiste, pior fica. E quanto mais eu cedo, melhor fica. O segredo é simples, irmão. O segredo é esse. Quanto mais eu cedo, melhor fica. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Pois então, aí Jesus diz: pois aqui, o cálice, o pão, você vai comer, é o meu corpo, aqui o cálice, é a nova aliança, a aliança que tem o perdão, a aliança do perdão. Glória a Deus. Porém, eu só vou comer e beber lá no reino de meu Pai. Isso é esperança para nós. Não desanimar, não desistir, não se entortar, não se enveredar para outro lugar. Pelo contrário, buscar viver aquilo que a Bíblia diz que nós somos, filhos da obediência. Viver a obediência a Cristo, irmão. Aleluia. Oh glória, essa vidinha que eu estou vivendo, que todo mundo estranha, mas é muito besta, viver dentro de igreja, obedecendo no seu... Oh camaradazinha toda, oh mulherzinha boba. Ah, meu Deus, é porque minha esperança está de um banquete e Jesus está me esperando para celebrar comigo lá. É isso que nós temos que olhar, irmão. Eu vou para lá para celebrar com Ele. Aleluia. Ah, irmão, e quando é que você vai? Não sei. Quando eu vou, não sei, mas eu vou. Se eu não for de um jeito, eu vou de outro. E qual é o jeito que você está esperando? Eu estou esperando a vinda de Cristo. Porque alguém está esperando morrer aí? Tá não, né? Ninguém quer morrer não. Pois é. As duas vias é essa, um morrendo ou um sendo arrebatado. Aí ninguém é bobo, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que estar vigiando pela espera de Cristo. Porque eu não quero esperar a morte. A morte é uma fatalidade que vai vir de um jeito ou do outro. Mas a vinda de Cristo nós temos que esperar. Então o crente tem que ser esperto, irmão. O crente tem que ser entendido. Aleluia. Bom, só tem dois jeitos de eu ir. Um é morrendo. Morrer eu não quero morrer agora. Aleluia. Então eu vou firmar minha esperança na vinda de Cristo. Oh Jesus, oh meu Deus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Estou esperando. Aí se caso vier a morte primeiro, também não precisa se preocupar não, que você chega lá, você está caminhando com Ele, Ele vai levar até lá. Não se preocupe. Mas a esperança é a vinda de Jesus. Aí nós estamos aí esperando. Difícil, luta, trabalho, perturbação, preocupação, tanta coisa acontecendo. Isso que está acontecendo não pode interferir na minha esperança.